Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Lúcio Caldeira, professor formado em graduação, também mestrado e doutorado na área de educação física, e irei trabalhar com vocês a disciplina de anatomofisiologia do corpo humano. E nessa aula, nós iremos ver alguns conteúdos, como aula prática, que envolve ali o sistema respiratório. Então, quando nós falamos de estrutura do corpo humano, de todos os sistemas que são ali interligados, que se interagem para que o funcionamento do corpo aconteça de maneira orgânica, de maneira onde o funcionamento das funções fisiológicas vão desenvolver o seu papel em todas as fases de crescimento e desenvolvimento do ser humano, então compreender basicamente as estruturas anatômicas desses sistemas e também das funções fisiológicas que estão relacionadas a cada sistema facilita principalmente a ter um olhar biológico das funções orgânicas do nosso corpo humano frente a situações onde o nosso corpo se coloca em movimento. Então a nossa área de educação física trabalha com um objeto de estudo que é o corpo humano em movimento, frente a diversos contextos que envolvem várias questões mais complexas, mas quando nós falamos de algumas respostas agudas ou crônicas que o nosso corpo apresenta frente às estruturas anatômicas em diferentes fases da vida e também diferentes níveis de treinabilidade, de nível de aptidão física, então é importante nós compreendermos basicamente como que funciona e quais são as estruturas que compõem ali o sistema, por exemplo, anatomofisiológico e a integração desses dois componentes, dessas duas ciências que explicam ali uma série de respostas físicas e respostas fisiológicas frente ao exercício físico ou também à atividade física, seja ela realizada de maneira aguda, então nós temos ali alguns ajustes e adaptações agudas, mas também com relação a algumas adaptações crônicas que acontecem nessas estruturas e também com as respostas fisiológicas que essas estruturas ou esses sistemas desempenham no nosso corpo. E nesse caso, o sistema respiratório é o que vai ser apresentado aqui na nossa aula prática de hoje. Então vamos avançando e observar no quadro quais serão aí os conteúdos, e quais são, onde estão localizados esse conteúdo na nossa aula. Então a nossa aula prática, ela remete ali à nossa primeira unidade do nosso livro, do nosso conteúdo didático da disciplina de anatomofisiologia do corpo humano. E basicamente nós iremos observar a estrutura desse sistema respiratório, um sistema anatômico e também que desempenha importantes respostas fisiológicas no nosso organismo, que é o sistema respiratório. Então qual que é a sua importância, quais estruturas do sistema respiratório vai desempenhar um papel importante para que esse corpo humano possa realizar ali não somente a troca respiratória, a troca gasosa, que envolve basicamente ali das moléculas de oxigênio e de dióxido de carbono, de CO2 com o ambiente, em relação ao meio interno do corpo, com o meio externo, o meio ambiente, mas também esse sistema ele produz som, então a nossa comunicação da fala, a emissão sonora através de partes desse sistema, que também interage ali com o sistema digestório, ele faz, além da troca respiratória, do processo respiratório que envolve a troca gasosa de oxigênio e de CO2, ele também emite som. Então qual que é a sua função do organismo? Nós temos algumas funções vitais, que seria a troca gasosa, mas também uma função de comunicação que envolve ali a emissão de sons. Então nós temos como conteúdo-chave da nossa teleaula, nossa aula, é o sistema respiratório, basicamente. A estrutura anatômica que nós iremos observar envolve o sistema respiratório. E também é importante nós identificarmos as partes desse sistema, por exemplo, como as vias aéreas superiores, o trato respiratório inferior, e quais os músculos respiratórios que estão envolvidos no processo de respiração e que envolve ali, por exemplo, um processo que nós chamamos de incursão respiratória, que basicamente ele vai envolver o processo de inspiração, onde nós fazemos a inalação de ar e de gases do meio ambiente para o organismo, e aí nosso pulmão faz uma certa movimentação mediante a contração de alguns músculos respiratórios e também músculos esqueléticos que estão ali envolvidos dentro da estrutura, e que fazem o processo de inalação ou de inspiração e de expiração, que é a exalação do ar e dos gases, por exemplo, que é produzido pelo metabolismo do nosso organismo, principalmente pela produção de CO2. Então, esse sistema, ele é vital para o nosso organismo. Sem o funcionamento desse sistema de uma maneira minimamente que ofereça condições de realizar essas trocas respiratórias, por exemplo, nós não conseguimos estabelecer a fonte primária de energia para o nosso corpo, que é a produção da molécula de adenosina trifosfato, que é a molécula de ATP, que é a energia biológica que circula no nosso organismo, mas sem a presença de oxigênio, a gente não consegue produzir ATP em uma quantidade de tempo muito mais elevada, ou que favoreça ali o ser humano estar evoluindo por vários anos e que as suas funções também apresentem ali o processo de crescimento e desenvolvimento dos tecidos e das células ao longo da vida. Então, sem a realização desse processo, sem a troca, o ser humano ele não vive sem o oxigênio que está no ambiente. Nós conseguimos produzir energia anaeróbia sem a participação de oxigênio, mas num tempo muito reduzido. Nós temos mecanismos anaeróbios, mas a sobrevida do corpo humano e a garantia de que ele vai evoluir ao longo da vida, ele depende basicamente dessa troca respiratória. Lembrando que no feto, essa troca respiratória é feita pela mãe, e a mãe empresta uma parte desse oxigênio através dessa respiração, que passa ali pelo cordão umbilical do feto, do neném. Então, a partir do momento onde há o nascimento, o processo todo que envolve ali o nascimento do ser humano, o primeiro sopro da vida é a abertura dos pulmões e já começa a se fazer a troca respiratória. Então, o ser humano, quando ele está ali, o bebê na placenta, ele não faz esse processo, até porque ele está imerso no meio líquido, e por isso que ali até alguns bebês, eles não se afogam quando eles são colocados no meio líquido, eles têm um reflexo de Glott, nós vamos ver ali dentro dessa estrutura, que fazem com que o processo de reflexo, por exemplo, de fechamento de Glott aconteça, porque o ser humano, quando ele está no feto, ele já tem esse reflexo acontecendo para que ele não, para que ele consiga trocar oxigênio, para que o seu desenvolvimento corporal esteja evoluindo naquele momento, naquele ambiente. E quem faz isso é a mãe, Então a mãe oferece uma parte desse oxigênio que ela respira para o feto e assim o feto consegue se desenvolver e produzir a sua energia para o seu desenvolvimento fetal. Então vamos voltar ao quadro para que a gente possa observar quais são os conteúdos e também os principais objetivos que serão apresentados nessa aula. Então, basicamente, a nossa aula ela vai envolver criar uma situação, criar condições didático-pedagógicas para que nós possamos desenvolver conhecimentos em relação ao estudo da anatomofisiologia, principalmente que está relacionado ao processo do sistema respiratório. Bom, quais são os conteúdos que envolvem aqui a nossa aula prática? Primeiro,
nós temos que reconhecer os órgãos ou a estrutura, quais as estruturas que envolvem ou que compõem, por exemplo, o sistema respiratório. Então, para que o ar rico, né, ou o oxigênio que está no ambiente, que vai ser absorvido através da respiração pulmonar, ele vai passar por uma série de áreas e regiões, né, até chegar, por exemplo, na célula ou no alvéolo pulmonar, onde vai haver a troca respiratória do oxigênio do ambiente para que esse oxigênio penetre no sistema circulatório. Então, até que o oxigênio chegue a essas condições, nós temos ali algumas estruturas que oferecem condições para que esse ar chegue com uma melhor qualidade, uma melhor pureza, né? Lembrando que o ar ambiente ele também tem uma série de outros gases e de outras impurezas, e o sistema e a estrutura do sistema respiratório ele vai filtrando e aquecendo esse ar para que uma molécula de oxigênio chegue em melhores condições, ou esse ar chegue em melhores condições até os alvéolos. Bom, então basicamente, a região inicial nós iremos ver de uma maneira um pouco mais ampliada, um pouco mais detalhada, mas a cavidade nasal ela faz o processo inicial aqui de filtragem, de aquecimento desse ar, né, pelas fossas nasais, pelas cavidades nasais, e aí ele vai passar por outras estruturas que envolvem o trato respiratório superior. Né? Então ele vai passar pela faringe, que está relacionada a essa região, e comunica ali também a cavidade nasal, a região nasal e também a área da laringe, né, que vai ali direcionar o ar até as traqueias. Então nós temos aqui a laringe, e dentro da laringe nós temos aqui a epiglote e as pregas vocais, que fazem ali o processo, né, de emissão de som, por exemplo. As traqueias ou as vias de condução também importantes, mais internas, que seria a traqueia e os brônquios e também os bronquíolos, e também a estrutura dos pulmões. Então nós temos o nosso pulmão dividido em lado direito e lado esquerdo. Então o pulmão direito ele é dividido em lóbulos. Esses lóbulos eles comunicam com algumas ramificações dos brônquios de forma independente. Então eu tenho aqui o lóbulo superior do pulmão direito, o lobo médio. Então aqui é o lobo médio, esse aqui é o lobo superior e esse aqui é o lobo inferior do pulmão. Então, se houver, por exemplo, uma lesão ou um processo que gere ali uma doença, que cause ali uma infecção, uma lesão, um comprometimento de algum desses lóbulos, cirurgicamente esses lóbulos eles podem ser removidos de maneira parcial, sem prejudicar os outros lóbulos do pulmão. Então, nós temos aí essas divisões, o nosso pulmão consegue ali se dividir em lóbulos de uma maneira independente, fazendo com que, ocorrendo algum problema de saúde, ocorrendo alguma lesão mais séria nesses lóbulos, o processo, a intervenção cirúrgica pode ali remover, por exemplo, uma parte ou um lóbulo por inteiro, sem prejudicar os demais. E isso garante a sobrevida do indivíduo, obviamente, com uma limitação um pouco maior de uma área menor pulmonar para fazer uma troca respiratória. Um exemplo dessa área pulmonar, por exemplo, se nós pegarmos a área do pulmão e desmembrarmos ele, né, abrir todo o pulmão, então o pulmão de uma pessoa normal, cerca de 70, 80 quilos, ela vai ali atingir uma área em metros quadrados, que seria aproximadamente a metade de uma quadra de tênis. Né? Então é uma área grande. Então nós temos uma área, embora o nosso pulmão seja ali um tipo de célula, um tipo de tecido que pareça ali uma esponja, que tem essa capacidade de absorver, né, de ter essa elasticidade de expansão e de afunilamento, né, de diminuição dos espaços, essa área total faz com que nós tenhamos ali toda uma área em metros quadrados grande de troca respiratória. Vamos voltar ao quadro e observar que o lóbulo, por exemplo, o esquerdo, já não tem essa divisão em 3 lóbulos. Ele só tem o lóbulo superior, que é grande, né, tem uma área maior, e o lóbulo inferior, até porque esse pulmão esquerdo, ele vai dividir espaço com a cavidade cardíaca ou com o coração. Então, esse é um dos motivos também que ele teria ali um lóbulo a menos, em comparação com o lóbulo direito do pulmão, ok? E é importante nós entendermos também o processo que envolve a circulação pulmonar. Outra questão também que vai envolver a nossa aula prática é que, como objetivo é oferecer condições ali didático-pedagógicas de aprendizagem, principalmente com relação a alguns mecanismos fisiológicos, uma das ferramentas que nós iremos utilizar, ou a principal ferramenta que nós iremos utilizar aqui, ela vai oferecer alguns vídeos de animação, e nós iremos ver aqui na nossa aula, sobre a fisiologia da respiração, os movimentos respiratórios, né? Lembrando que tem ali, que é dividido basicamente de forma voluntária e de forma involuntária, os movimentos de inspiração e de expiração, e a taxa de respiração. E a ferramenta didático-pedagógica que nós iremos utilizar é uma ferramenta que está disponível na biblioteca virtual de vocês, que é a biblioteca que é a base OVD, né, que é uma plataforma de imagens, onde você pode, ali, com base em algumas projeções anatômicas do corpo, compreender a sua estrutura de forma 3D, né, em 3 dimensões, e é uma plataforma da Wolters Kluwer, que está disponível lá na biblioteca virtual. E lá você tem a opção de observar as imagens anatômicas e também as estruturas anatômicas de cada sistema, de cada região, e de cada função ali estrutural, anatômica e também fisiológica do corpo humano. Então, só para que a gente possa observar como que nós iremos fazer isso, seria basicamente essa plataforma. Ela vai oferecer aqui uma série de funções, onde o corpo ele pode ser visto, né, por regiões, por exemplo, região da cabeça e do pescoço, do tórax, do abdômen, da pelvis, né, da cintura, da coluna cervical, da coluna torácica, da coluna lombar, da região da axila, da fossa cubital, por exemplo, do quadril, do joelho, dos pés, ou pelos sistemas. Sistema esquelético, sistema circulatório, que nós iremos ver nas próximas aulas, sistema nervoso, onde eu tenho várias vias nervosas que comunicam com o sistema voluntário e involuntário, o sistema respiratório, que é o que nós iremos ver aqui na nossa aula de hoje, o sistema muscular, que é muito importante, utilizado para a área de educação física, fisioterapias ou áreas correlatas, sistema digestivo, né, sistema urinário, sistema linfático, sistema endócrino, sistema reprodutivo, que nós também, sistema reprodutor, que nós iremos avançar nas próximas aulas. Mas nós iremos focar aqui nas vias, né, nas vistas, né, nas imagens do sistema respiratório. E aí existem algumas funções que nós iremos explorar aqui dentro dessa ferramenta, okay? Que é a base OVD, que vocês irão conseguir acessar. Então vamos avançar na nossa aula para que a gente possa compreender quais são as informações. Então nessa primeira atividade será solicitado para que a gente possa avançar a ter uma compreensão melhor da ferramenta e um manuseio dessa ferramenta digital. Então a base OVD
ela é uma base extremamente interessante, né, que é utilizada muito nos dias atuais com relação ao aprendizado de funções, tanto anatômicas, mas também com relação a algumas informações básicas fisiológicas do corpo humano. Então nós conseguimos ali compreender melhor qual é a função daquela estrutura e qual é o papel fisiológico que essas respostas fisiológicas podem ser desempenhadas através da estrutura anatômica do corpo humano. E hoje nós iremos ver algumas imagens e alguns vídeos de exemplo que envolvem ali ou as áreas que compõem ali o sistema respiratório e quais as respostas fisiológicas que estão relacionadas às diferentes partes desse sistema. Vamos então voltar ao nosso quadro para que a gente possa compreender quais serão os passos a ser desenvolvidos nessa aula prática. Então, primeiro, nós iremos buscar o acesso à base OVD na nossa biblioteca virtual. Okay? Então, o primeiro passo nosso é ter acesso à biblioteca virtual e fazer o nosso login. A partir do momento onde nós estamos logados na nossa biblioteca virtual, nós temos que procurar a plataforma que está sendo apresentada com o ícone descrito aqui com essas palavras, é o Wolters Kluwer. E depois nós vamos aqui no ícone Human Anatomy Atlas. Então, basicamente, esse é o caminho que vai ser apresentado para vocês. Então, nós estamos logados aqui na biblioteca virtual. Dentro dos diferentes ícones da biblioteca virtual que nos é oferecido, uma delas é a plataforma Wolters Kluwer. E clicando nela, ela vai abrir a nossa base OVD, que é um simulador, né, de um atlas de anatomia humana. E depois nós iremos clicar nesse ícone aqui. Bom, só para que a gente possa ver como que vai ser o desenvolvimento desse processo, eu estou aqui logado na minha biblioteca virtual. E eu já achei aqui o ícone do parceiro, né, da plataforma Wolters Kluwer. Então nós iremos aqui clicar nesse sistema e aí procurar esse ícone aqui da base OVD, que está aqui apresentada, dentro desse atlas. Opa, ele pediu meu login porque eu fiquei algum tempo sem logar. Bom, ele já logou aqui como meu usuário. Nós vamos seguindo nos próximos passos e pedir. Essa plataforma ela tem uma disponibilidade maior de imagens, de funções, através de uma conta paga, mas ela oferece uma série de funções em 3D de forma gratuita. E aqui ele vai abrir essa plataforma e vai estar disponível aqui esse Atlas de Anatomia Humana, ou Human Anatomy Atlas. Então é só nós clicarmos dentro dessa plataforma, lembrando que essa plataforma, ou esse software interativo de Atlas de Anatomia, ele também pode ser adquirido por outros sistemas, né? Por exemplo, mobile ou em celular, através do sistema Android, ou no iPhone ou iPad, através também de outros aplicativos. Mas no computador, nós vamos acessar aqui, que é mais fácil, e ele vai abrir as suas funções. Ao qual nós iremos, após carregar aqui, ele vai abrir todas as possibilidades de abrir o Atlas de Anatomia sobre as diferentes funções. Okay? Bom, ele demora um pouquinho, mas depois ele consegue aqui oferecer. Então, duas ferramentas que nós iremos observar bastante, que nós iremos utilizar bastante nas nossas aulas práticas, são essas. Essa ferramenta Views e essa ferramenta Media, que é onde tem os vídeos, as informações colocadas em vídeo, de maneira interativa, de diversas funções, principalmente que envolvem o funcionamento fisiológico de alguns sistemas anatômicos. Então, basicamente, nós iremos procurar aqui sistema respiratório. E aí nós iremos avançar em alguns deles, não em todos, mas em alguns deles, para que a gente possa explorar aqui as informações anatômicas que compõem o corpo humano. Bom, vamos voltar aqui para a nossa aula, para que a gente possa avançar nos próximos passos. Bom, o próximo passo, lá na página, né, Visible Body, a gente vai escolher o ícone que é a Human Anatomy Atlas, como nós demonstramos anteriormente, e depois nós iremos clicar nesse outro ícone, que é Losh Human Anatomy Atlas. Bom, com base desse acesso, como nós conseguimos, nós iremos o quê? Ter acesso à base OVD, para que a gente possa realizar os procedimentos e também assistir alguns vídeos, né, que envolvem a aula prática, para que a gente possa avançar, por exemplo, sobre o conteúdo da anatomia e fisiologia do sistema circulatório. Ok? Bom, vamos avançando então. Aqui é um print do qual nós mostramos o que vai envolver. Esses são os sistemas, então nós temos aqui o sistema respiratório que nós iremos avançar. E também os vídeos do sistema respiratório que está sendo apresentado aqui. Então esse vídeo, ele tem o sistema respiratório e circulatório. Então a partir do nono vídeo, ele envolve mais o sistema circulatório. Até o vídeo 8, do vídeo 1 ao 8, envolve ali as funções fisiológicas importantes que estão relacionadas ao sistema respiratório. Bom, esse é um exemplo que está sendo posto das vias aéreas superiores, que mostra aqui a cavidade nasal, as fossas sinusais, enfim, o início da traqueia, a faringe, as cartilagens que envolvem as regiões do trato respiratório superior também, e o osso, o que vai interagir com todo esse sistema circulatório, não somente pela condução do ar, mas para que dê estrutura para que esse sistema funcione. Então vamos dar uma olhadinha no nosso atlas respiratório, onde nós iremos abrir aqui a nossa ferramenta. Então é muito interessante por quê? Porque eu posso fazer a visualização de todas as regiões, fazendo o giro em 3 dimensões. Okay? Isso é o que está no software nosso que nós estamos utilizando na aula. O que vai apresentar para vocês será dessa forma, que é muito parecido, é a mesma plataforma, vai ter ali algumas diferenças, mas basicamente o que nós temos que entender? Bom, eu quero entender quais são as estruturas do trato respiratório superior. Então eu tenho aqui, eu clico na região, ele já me abre e me apresenta os nomes. Então aqui é a minha cavidade nasal, né, onde o ar penetra no corpo, né, ele vem inicialmente adentrando no nosso organismo e a partir desse momento o ar já começa a ser filtrado, já começa a ser aquecido. Nós temos algumas regiões, umas fossas nasais, né, ou sinusais, que fazem com que, por exemplo, o osso sejam envoltos por ar e também conseguem fazer o aquecimento desse ar, deixa o peso, né, da cabeça um pouco mais leve, mas também produz muco e faz com que tenha ali uma caixa de ressonância também, né, tem uma participação na produção de som. Nós temos um osso que é o esfenoide, um osso do crânio que tem ali um papel importante para dar estrutura para todo esse sistema e também para servir ali como se fosse uma caixa de ressonância.
E nós temos aqui inclusive as gengivas, né? Ou seja, faz parte do processo, da estrutura do processo digestório, mas também do processo respiratório, até porque o ar ele entra pela boca e também pelo nariz. E tem outras estruturas, outros músculos que também estão relacionados a essa região. Então nós temos aqui um músculo, né, que é um tensor palatino. Nós temos aqui um constritor da faringe, né, da faringe superior. Lembrando que a faringe é dividida em 3 partes. A porção medial da nossa faringe e a porção inferior da faringe. Okay? Nós temos aqui essa cartilagem aqui, é uma cartilagem da tireoide. Outro osso lingual, que faz ali um processo que facilita a inserção dos músculos da faringe, e algumas cartilagens que envolvem já a estrutura de membrana da própria proteção da tireoide, mas também que vai dando sequência depois na região da laringe e também iniciando aqui o processo da traqueia. Tá bom? Ao lado desse processo, por exemplo, nós podemos eliminar algumas partes dessa estrutura para observar partes mais profundas. Então eu posso fazer um processo de dissecação, como se fosse retirar uma parte. Então eu quero ver uma parte mais profunda. Então eu estou tirando aqui algumas partes da minha faringe, e eu quero ver qual que é essa estrutura que está aqui, que é a região da orofaringe, que também está relacionada ao processo digestivo, a nasofaringe, que comunica ali com a cavidade nasal, e a laringofaringe, né, que comunica ali, tem um papel importante de fechar essa região para que o ar penetre e adentre a traqueia. E quando nós temos um bolo alimentar, ele se abre para que esse bolo alimentar ele vá até o esôfago e não entre nas vias respiratórias. Então essas regiões, né, essas funções anatômicas, elas exercem ali, essas partes anatômicas exercem funções importantes no nosso organismo. Então aqui nós temos também a faringe inferior, né, que ela tem um papel importante, que comunica ali com as vias respiratórias superiores e inferiores. E de forma mais profunda ainda nós temos as pregas vocais. Okay? Então essa é uma estrutura básica das nossas vias aéreas superiores. Se eu quiser assistir algum vídeo, ele vai me relacionar alguns vídeos sobre cada região. Okay? Ou outras imagens que estejam relacionadas àquela região. Então nós temos essa opção a qual a plataforma nos oferece. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Então essa é a via respiratória superior. E o nosso conteúdo da nossa aula prática pede para que a gente explore mais essas regiões ou outras regiões. Deixa eu voltar aqui, isso. Então, na nossa próxima atividade, nós iremos identificar alguns componentes, né, desse sistema respiratório, já utilizando essa ferramenta. Então, dado o exemplo inicial de como funciona basicamente a ferramenta, é importante nós explorarmos essa ferramenta para que a gente possa ali avançar sobre o conteúdo anatômico e também fisiológico do sistema respiratório, nesse caso, da nossa aula de hoje. Okay? Vamos então voltar ao quadro e observar algumas informações que estão relacionadas ali à nossa atividade 2. Bom, na nossa atividade 2, nós temos que explorar aqui alguns componentes estruturais do sistema circulatório. Okay? Então, nós iremos acessar ali respiratório sistema em views, como nós demonstramos anteriormente, e quais as regiões ou quais as partes anatômicas que nós iremos explorar. Então, nós iremos explorar algumas partes, não todas, mas algumas partes. Então, a parte 1, onde está indicado como upper respiratório, o trato respiratório superior, que é o que nós já demonstramos no último exemplo, a região da faringe e da laringe, né, nós temos o termo em inglês aqui, que é pharynx e larynx, a traqueia e carótides, ou a traqueia e carótidas. Mas basicamente nós iremos observar aqui a estrutura da traqueia, que é uma via de condução importante já no trato respiratório inferior, a localização dos pulmões, né, na estrutura anatômica do corpo humano, os músculos da inalação, né, quais são os músculos que envolvem na inalação, e quando nós falamos tanto na inalação quanto da exalação, nós temos que entender que alguns músculos participam somente da fase de repouso e outros músculos de forma voluntária forçada, né? Tudo bem? Então, quando nós falamos da atividade respiratória em repouso, basicamente, a nossa taxa respiratória, o nosso funcionamento da respiração, ela vai acionar músculos, uma quantidade de músculos um pouco menor do que é feito na respiração voluntária, quando a gente quer forçar uma inspiração e uma expiração maior. Então, esse processo natural, ou neurovegetativo, ou involuntário, ele vai acionar músculos mais básicos que envolvem na respiração. Além disso, existem alguns mecanismos da mecânica respiratória que facilitam com que o próprio movimento de expansão, né, e encolhimento ocorra nem sempre com o auxílio da contração de alguns músculos, mas somente pela diferença pressórica e pela dinâmica, né, de você fazer com que entre mais ar, você gera uma pressão interna, principalmente nas paredes dos tecidos que revestem o pulmão e também dos músculos que estão ali relacionados, e automaticamente esse ar, né, ao relaxar, esse ar ele já vai ser exalado, porque já vai haver um comprimento, né? Uma compensão dessa caixa torácica de maneira natural, fazendo com que o ar seja exalado sem necessariamente um grande envolvimento de músculos para que gaste mais energia para que seja realizado esse processo respiratório. Agora, na atividade física ou numa respiração mais intensa de forma voluntária, nós iremos acionar músculos esqueléticos e também respiratórios importantes que fazem com que esse processo ocorra com uma dimensão e com uma quantidade de ar, tanto inalada quanto expirada, maior. Então, nós iremos explorar mais a nossa capacidade pulmonar respiratória. Então, o exercício físico, principalmente mais intenso, ele exige da nossa capacidade respiratória. E o processo do treinamento, ou utilizando alguns exercícios respiratórios, otimizam esse processo da mecânica de ventilação, mas não somente da mecânica, mas da quantidade de ar que é realizada a cada incursão respiratória, mas também pela quantidade de troca gasosa que vai acontecendo. Então, gerar uma adaptação com exercícios ou com processo de treinamento, por exemplo, faz com que a estrutura do sistema respiratório
ela evolua, né? Ela saia de uma condição basal e ela melhore a sua condição. Todavia, estar exposto a algum tipo de doença, algum tipo de infecção que envolve o trato respiratório superior ou inferior pode sim comprometer o processo de troca gasosa e que pode ali favorecer o aparecimento de algumas doenças. Então você tem ali doenças respiratórias características. A própria Covid-19 é uma doença que agride muito o sistema respiratório, né, provocando ali um processo de lesão quando as infecções ou as consequências que o vírus causa no nosso organismo faz com que todo o tecido gere um processo inflamatório e degenerativo muito grande, e isso faz com que haja perda da área de troca gasosa e aí o organismo não consegue mais absorver o oxigênio, e por isso que o avançar dessa doença e as suas consequências tem uma taxa de mortalidade muito grande. Até porque nós não tínhamos ali imunidade adquirida sob a exposição desse vírus, né, ao qual o homem, o ser humano, ele vai interagindo com a natureza de uma maneira às vezes agressiva, e essa interação expõe o ser humano a outros vírus que estão ali circulando no reino animal e que eventualmente podem causar ali um dano maior à estrutura fisiológica e biológica do ser humano. Por isso que estar atento às questões não somente de exposição ao vírus, mas também uma questão ambiental, uma questão que envolve respeitar alguns limites ao qual o homem interage com a natureza, porque se for realizado de uma maneira não tão equilibrada, expõe o ser humano ao contágio de outras doenças. Não somente o ser humano, mas também expõe também outros seres vivos a processos e a outras doenças que isso possa acontecer em outros animais e em outros seres vivos. Okay? Vamos voltar então ao nosso quadro e observar uma outra parte que nós iremos ver, que é a inervação respiratória, né? Principalmente que envolve ali as cavidades alveolares. Bom, dentro desse processo, o que a plataforma ela vai envolver, ela vai nos oferecer, ela vai oferecer ali 12 partes específicas da estrutura anatômica do sistema respiratório, né? Nós já vimos aqui a estrutura do trato respiratório superior, basicamente, mas o que está sendo solicitado é que nós tenhamos ali que avançar na compreensão das estruturas desses elementos aqui. Então, o primeiro elemento foi o trato respiratório superior, o segundo elemento é a faringe e a laringe, depois a traqueia e carótidas, a localização dos pulmões, músculos inspiratórios ou da inalação, músculos que desempenham papel na exalação e a inervação respiratória. Tudo bem? Então, essas partes aqui devem ser exploradas na nossa aula prática, utilizando aqui a nossa ferramenta, né, que é a base OVID. Então, vamos lá compreender, por exemplo, a estrutura ali da faringe e da laringe, né? Então, nós vamos até o nosso atlas, e aqui nós temos, né, a porção que envolve aqui a laringe. Se eu quiser aumentar ou diminuir o zoom, nós podemos utilizar essa função aqui, nessa janelinha direita, que é o joystick. Então, é só a gente utilizar essa ferramenta. Tudo bem? Se eu quero dissecar ou tirar uma parte, então nós podemos ali, por exemplo, utilizar a remoção, por exemplo, de uma parte com a função da dissecação. Ok? Bom, nós utilizamos a remoção aqui desse osso hioide, né, que é uma proeminência que nós temos aqui na região do pescoço, nós conseguimos até fazer a palpação dele, e aqui nós temos também algumas pregas vocais dentro dessa região. A região laringofaríngica, que nós retiramos, a epiglote, né, algumas cartilagens que estão sendo apresentadas aqui, o constritor mediano, né, da faringe, e outras partes que envolvem essa região, ok? Esse é o ligamento, né, o ligamento que tem ali hioide e epiglótico. A laringe vestibular, né, que faz parte do processo também digestivo, ele interage também com o processo digestivo, e nós temos aqui algumas pregas vocais dentro dessa região, ok? Então, essa região da laringe, por exemplo, da faringe, a gente pode explorar através dessa forma. Tudo bem? Se eu quiser voltar à vista anterior, que ele volta na primeira, que nós tínhamos observado, e se eu quiser voltar com todas as vistas, é só clicar na posição menu. Bom, a outra parte é a nossa traqueia. E a nossa traqueia ela é formada por uma série de cartilagens e ligamentos que dão uma estrutura e para que a condução do ar ocorra de maneira com que todo o ar chegue até a região dos brônquios e dos alvéolos. Tudo bem? Então, a nossa traqueia, ela é bem alongada, então eu vou tirar aqui o osso externo, que está aqui à nossa frente, e alguns ligamentos para que a gente possa ter uma visão melhor aqui da nossa traqueia. Então, ela faz a comunicação ali, por exemplo, das vias superiores com o trato inferior, e ela consegue também apresentar ali a condução desse ar, onde esse ar ele pode apresentar algumas impurezas, não somente sujeira ou poeira que está no gás da atmosfera, mas também alguns outros agentes agressores, que pode ser vírus, bactérias, enfim. Então, essa traqueia, na sua parte inferior, por exemplo, ela é formada por células ciliadas. Então, essas células ciliadas, elas têm a produção ali também de produzir muco, e ela carrega, né, a sujeira, as impurezas que vão chegando no ar através, né, do gás atmosférico que está sendo inalado. Então, ela produz o muco, mas ela tem capacidade também de remover essa sujeira que adere à sua parede interna, que é formada por células ciliadas, e consegue fazer, através de movimentos ciliares, a remoção dessa sujeira até a região do esôfago, onde nós engolimos, né, ou para que isso seja ingerido através do trato digestório e que ali possa ser eliminado através do sistema digestório. Então, veja que a via importante da respiração compreende a troca respiratória e também a emissão de som. Mas nós temos como consequência a inalação de outros componentes, que seriam sujeiras, poeiras ou outros agentes agressores, como vírus, bactérias, até mesmo fungos. E isso causa uma reação inflamatória, isso pode causar uma reação no nosso organismo, que gera alguns sintomas, né? E o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele já está presente ali para tentar combater a essas impurezas ou a esses agentes agressores. Vamos voltar ao nosso quadro e observar qual que é o outro componente que nós temos que avançar. A outra é a localização dos pulmões. Então nós podemos avançar aqui no nosso atlas. E aqui está sendo apresentado, né? Então, nossos pulmões estão localizados aqui na nossa região torácica. Ele é o órgão
que tem uma grande utilização de espaço, né? A nossa caixa torácica e nosso pulmão ele é totalmente protegido pelas costelas e ligamentos que envolvem a região torácica. Nós temos o osso do externo, que está aqui localizado, né, na frente. Opa, deixa eu só desfazer. Aqui é a função da dissecação. Então, nós temos aqui o osso do externo, que comunicam ali, através dos ligamentos entre costelas, né, das costelas, o processo tifoide, que é uma preeminência óssea ali, que também tem um papel de proteção dessa caixa torácica. E na porção inferior é o nosso diafragma. O nosso diafragma é um dos principais, se não for o principal músculo respiratório, né? O processo inspiratório ocorre pela contração desse músculo. Então, ele faz com que o pulmão aumente a área de expansão. Quando ele se contrai, ele vai puxar, né, ele vai tentar diminuir essa concavidade interna dessa região, para que o processo respiratório ocorra uma dinamicidade melhor. Então, nós vamos aqui colocar um vídeo que está relacionado, que a própria plataforma está me relacionando a esse conteúdo, que envolve, por exemplo, a respiração. Então, nós temos ali o processo respiratório, a inalação, né? Nós temos músculos intercostais aqui que estão fazendo um movimento de inalação, de expansão do pulmão. Nós temos eretores, por exemplo, aqui, os escalenos, que inervam aqui, que estão ali inseridos entre as vértebras e as costelas, para fazer a elevação, por exemplo, das costelas superiores. E o diafragma, que tem o papel ali de fazer a sua contração, né, e aumentando ali a taxa respiratória. Então, essa é a atividade que envolve, ali, por exemplo, a localização dos pulmões. A próxima atividade vai envolver, por exemplo, os músculos da inalação, que são não somente aqueles que nós vimos no vídeo anterior, que mostra a respiração em repouso, mas nós temos outros músculos envolvidos, principalmente que envolvem no processo de inspiração voluntária máxima. Quais os músculos serão acionados? Então, além do diafragma, que está aqui na parte inferior, nós temos peitoral menor, nós temos serráteis anteriores, nós temos os intercostais, nós temos os serráteis posteriores, que fazem ali, inclusive, a elevação das escápulas, os próprios escalenos, né, mediais, escaleno posterior, o próprio escaleno na porção interior, e um músculo que é muito utilizado para fazer a elevação aqui das costelas, que é o músculo externo cleidiomastoídeo. Então, ele se insere aqui na porção aqui do externo, e também tem uma outra inserção no processo mastoide aqui do crânio. Então, por isso que ele recebe esse nome de externo cleidiomastoídeo, que é o músculo que está aqui do pescoço, de estabilização aqui também da região da cabeça. Bom, então esses são os músculos inspiratórios importantes que são utilizados no processo de respiração voluntária forçada. Agora nós vamos ver os músculos expiratórios, ou de exalação. E aí nós temos a participação, inclusive, dos músculos abdominais, do reto abdominal, para diminuir esses espaços com uma intensidade maior, os próprios músculos abdominais oblíquos, os músculos intercostais internos, os serráteis posteriores e inferiores, fazem ali a diminuição desse espaço pulmonar, ok? Fazendo com que o ar seja exalado numa intensidade, numa velocidade maior. Bom, então aqui nós temos alguns vídeos que mostram esse processo, né? Então nós temos aqui o processo de respiração pulmonar, né? de envolver ali a expansão do pulmão, mas nós temos também um processo mais interno, né? Um processo onde a troca respiratória gasosa ela ocorre lá nos alvéolos. Então, esse é um exemplo, por exemplo, do vídeo que é demonstrado como ocorre, né, basicamente, de forma ilustrativa, essa troca respiratória lá nos alvéolos. Então, os alvéolos eles são irrigados, né, por capilares e vênulas, ao qual fazem a troca respiratória. Então, o oxigênio passa do alvéolo para o sistema circulatório através de um contingente pressórico, então a pressão que está no alvéolo é maior do que a pressão do sangue, e aí entra o oxigênio e o CO2 sai do sangue para o alvéolo para ser exalado. Okay? Então, esse é o processo respiratório que ocorre a nível alveolar, correto? Nós temos vários exemplos de vídeos que eu peço para que vocês explorem, assistem e compreendam com relação às funções fisiológicas, inclusive das estruturas básicas do trato respiratório, como nós estamos vendo agora no vídeo que vai demonstrar essas estruturas aqui. Às vezes demora um pouquinho, estou esperando carregar. Às vezes não dá, mas daí a gente retorna de novo. Então, toda essa ferramenta da base OBJ, que é uma ferramenta interessante, permite ali com que a gente interaja com essas estruturas básicas do processo dos sistemas anatômicos e também fisiológicos, para que a gente compreenda ali como cada parte do organismo funciona e qual é o papel dentro daquela estrutura que nos é apresentada a nível anatômico. Vamos voltar ao quadro e observar algumas outras questões que envolvem, por exemplo, a solicitação nessa aula, o acesso aos vídeos, né, aos vídeos que envolvem ali o sistema respiratório, como nós mostramos anteriormente. Bom, a última parte da nossa aula prática envolve ali as funções fisiológicas importantes dessa estrutura. Bom, primeiro, nós vimos que o sistema respiratório ele pode ser dividido de duas formas, basicamente. Primeiro, quanto à sua estrutura. E a sua estrutura ela é dividida em vias respiratórias superiores e inferiores. As vias respiratórias superiores ela é um parâmetro muito importante, porque, por exemplo, ela tem relação com diferentes níveis de atividade física, onde as pessoas podem ser classificadas em sedentárias ou fisicamente inativas. O nível de atividade física é médio ou adequado ali, e a atividade esportiva que é um pouco mais intensa. Então, as pessoas que são sedentárias ou fisicamente inativas, ao longo do ano, ficam muito mais expostas à infecção do trato respiratório superior, que é aquela coriza, inflamação da garganta, sinusites agudas, enfim, aquele resfriado, aqueles sintomas que estão relacionados à via respiratória do trato respiratório superior. Então, quem é inativo ou quem é sedentário, e quem apresenta um nível de atividade física um pouco mais intensa, como atletas de alto nível, eles têm maior exposição à infecção do trato respiratório superior. Pessoas que são
moderadamente ou fisicamente ativas, mas não no nível atlético, mas que praticam atividade física de forma constante, elas têm menor risco. Então, por isso que é importante, tem sido alertado, né, os organismos, os órgãos internacionais relacionados à saúde, a orientação com que as pessoas continuem realizando atividades físicas de maneira segura, né, e também utilizando todos os cuidados com o uso de máscara e de asepsia, para que elas mantenham o nível de atividade física, porque expõem a menores sintomas, né, de desenvolvimento de infecções, né, ou de outras doenças. Okay? Então, tem alguns estudos, inclusive, que mostram que indivíduos adequadamente fisicamente ativos, são em níveis mais adequados, eles estão menos propensos a desenvolver sintomas mais agravantes, por exemplo, de Covid-19. Então, parece que a estrutura do sistema respiratório e também a resposta inflamatória imunológica frente a essa estrutura, ela ocorre com um nível menor de agressão ou de complicações mais severas que, inclusive, pode levar à morte. Então, vejam, por isso que é importante manter em segurança a prática de atividade física, embora toda a orientação de isolamento social e de distanciamento estejam sendo recomendadas nos dias atuais. Vamos voltando ali ao nosso quadro e compreender, por exemplo, que as vias superiores, elas são comuns de ser observadas ali infecções, onde as pessoas podem sofrer de sintomas de gripe, resfriados, por exposição de agentes agressores como os vírus, bactérias, ou um processo alérgico do ambiente ao qual o indivíduo está sendo exposto. E também a via inferior, né, ou seja, onde a condução e a troca respiratória acontecem dentro do sistema respiratório. A outra divisão é quanto à função. E aí, quanto à função, nós temos a função respiratória condutora, e aí tanto a estrutura superior e inferior ela pode estar relacionada a esse processo, e a respiratória, que acontece lá nos alvéolos, né, devido à sua funcionalidade. Então, nós podemos dividir em função condutora e respiratória. E as principais funções são, principalmente aqui, da função condutora, em aquecer, umedecer e filtrar o ar, emitir som e principalmente realizar o quê? Troca respiratória. Então, o sistema respiratório tem como função ou como funções principais o aquecimento, umedecer o ar, né, filtrar o ar, emitir som, mas principalmente aqui, realizar troca gasosa. Bom, e para isso nós vamos utilizar aqui, né, as vias respiratórias superiores, as vias respiratórias inferiores, e aqui o processo de respiração vai ocorrer aonde? Nos alvéolos, que são bolhas ou bolsas estruturais que permitem com que o gás e o ar cheguem, fazendo ali a troca respiratória, ou a passagem do oxigênio do ar atmosférico para o organismo. Bom, então nós temos aqui, quanto à estrutura, o nariz ou a cavidade interna e externa do nariz, como principal função. Elas filtram as partículas, principalmente de poeira, e evitam que sejam inaladas através dos pelos nasais, que são chamados de vibrícias. A faringe, ela pertence basicamente a dois sistemas, né, o respiratório e o digestório. Ela conecta a cavidade nasal e oral à laringe e também ao esôfago. Ela se divide em três partes, né, como nós vimos, a parte nasal, que é onde passa somente o ar. A parte oral é um local onde você tem contato com alimentos líquidos que também são deglutidos, e o ar, e o ar passa para a parte da laringe, né? A parte laríngea da faringe que conduz o ar para a laringe e os alimentos para o esôfago. Então a parte inferior tem um papel importante nessa divisão ou do bolo alimentar ou do ar que vai ser ali direcionado para suas regiões específicas. Bom, a laringe, ela conecta a parte laríngea da faringe com quem? Com a traqueia. E ela possui como principal função impedir com que os alimentos e líquidos entrem na traqueia e permitir que o ar chegue até os pulmões. Então a laringe tem um papel importante nesse processo. E também é onde se encontram as cordas vocais que vibram, né, com a passagem do ar, produzindo sons. Bom, a traqueia, ela liga a laringe ao brônquio principal, e ela é revestida por um epitélio pseudoestratificado, colunar ciliado, como foi comentado anteriormente, que tem uma série de células que secretam muco e que movimentam, né, carregando essas partículas estranhas e muco excessivo para fora da traqueia, levando essas partículas até a faringe, né, que podem ser deglutidas e ser excretadas pelo sistema digestório. Bom, os brônquios, bronquíolos e ductos alveolários servem para quê? Para fazer a condução desse ar até os alvéolos, que é onde são realizadas as trocas respiratórias por uma rede complexa de capilares, ou seja, nós temos uma árvore vascular, né, que reveste ali e que irriga todo o pulmão e também os alvéolos, fazendo com que ocorra ali a troca respiratória, ou seja, o nosso corpo produz metabolicamente CO2, que é eliminado via exalação, e também uma parte do oxigênio onde não é utilizado, nós devolvemos para o ambiente, mas principalmente na inalação, a entrada desse oxigênio nós absorvemos através desse processo, dessa mecânica respiratória. Voltando ao quadro, nós podemos observar com que essas estruturas principais aqui, que seriam nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, ductos alveolares e alvéolos, elas compreendem a estrutura do sistema respiratório. Bom, quais são os músculos respiratórios que envolvem a inspiração? No repouso, o principal músculo é o diafragma, que vai fazer a dinâmica e a mecânica respiratória numa taxa menor, numa taxa em repouso, mas com um nível de funcionamento vital básico. E em contração com os músculos intercostais externos e a porção intercondral dos músculos intercostais internos, fazendo com que esses músculos puxem as costelas para cima. Bom, quando eu tenho um processo de inspiração forçada, profunda ou de forma voluntária, ocorre o recrutamento de músculos como o escalenos, o esternocleidomastoídeo, que faz o quê? Eles puxam as costelas para cima, produzindo uma grande expansão da cavidade torácica. Os músculos respiratórios na expiração, você tem ali em repouso, o processo ele é passivo, né? Ou seja, os músculos ativados durante a expiração relaxam e a caixa torácica ela volta à sua posição de descanso. Já a expiração forçada, você tem uma ativação da porção interóssea dos músculos intercostais internos, que deprime ali a caixa torácica e ativa os músculos abdominais que forçam os órgãos abdominais para baixo, né? E também empurra o diafragma para cima, contraindo o quê? Fazendo com que haja uma diminuição dessa cavidade torácica. Então, nessa dinâmica, né, da respiração, isso na atividade física tem um papel importante com o que está acontecendo no sistema circulatório. Então, o sistema respiratório ele não funciona de forma isolada. Ele vai acontecer de acordo com o que metabolicamente o nosso corpo vai produzindo ou vai precisar. Se o nosso corpo está produzindo muito CO2, nós temos que eliminar esse CO2. Então, a taxa ventilatória, através da ativação dos neurônios, do sistema nervoso autônomo e também somático, vão acionar músculos para que a taxa ventilatória seja aumentada. E aí nós tenhamos ali uma mudança
uma facilidade maior na absorção de oxigênio e eliminação de CO2. Bom, com relação a respirar pelo nariz ou pela boca, então se recomenda sempre a respiração, a inalação pelo nariz para que haja uma filtragem do ar e o ar seja umedecido. Bom, mas num exercício de uma intensidade moderada para intensa, você precisa de entrada de fornecimento de mais ar com oxigênio. E aí a respiração pode ser e deve ser somado com a respiração da boca, né? O ar ele vai chegar menos limpo, ele vai chegar menos aquecido, mas ele vai chegar em maior quantidade. Fazer exercício com o uso da máscara pode ser um fator limitante para o exercício em intensidades acima? Talvez sim, né? Aumenta um pouquinho a percepção de esforço, parece que nós temos que fazer um pouco mais de força para o ar entrar, então exige um pouco mais dos músculos respiratórios, mas ela oferece proteção ao contágio de outras doenças, utilizando artificialmente uma barreira de entrada para essas impurezas. Então a utilização de máscara é um sistema de proteção que protege não somente para o vírus, mas também filtra um pouco o ar que está chegando pelas vias respiratórias. Tudo bem? Então esses foram os conteúdos da nossa primeira aula prática. Espero que tenha sido aí proveitoso para você nesse começo. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.